agora, meu amado e minha amada irmã, nós vamos para o momento da palavra de Deus. Uma palavra especial para o seu coração, entre amigas. Glórias ao nosso Deus. Amém, amados. E no momento da palavra de Deus, eu gostaria de estar aqui lendo com você, ali, no livro de Esther. Amém? Livro de Esther. Glória a Deus, queridos. Você que pode pegar a palavra de Deus nas suas mãos, pegue. Você que não pode, esteja atento, abra bem os seus ouvidos, porque tem coisas muito boas para a gente aprender com Esther. Amém? Ela é um grande exemplo de uma mulher corajosa. E aqui no capítulo 2, no versículo de número 4, amém? Capítulo 2, versículo de número 4, a palavra diz assim: e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Amém? A moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto parece bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Queridos, interessante entender que aqui nós estamos falando de uma história do Velho Testamento, de uma jovem judia chamada Esther, uma jovem órfã de pai e mãe, não é? Que era cuidada e zelada por um primo. Amém, amados irmãos? E a palavra diz que havia naquela época um rei, não é? O rei que comandava toda aquela província. E o povo de Israel estava habitando naquela terra estranha. E Esther fazia parte, não é? Esther, ela vivia ali, naquele lugar que era conhecido como a fortaleza de Suzã, não é? E aqui no versículo de número 2, então disseram aos servos do rei que lhes serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Versículo 3 diz: ponham, ó rei, oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, que é o versículo 4, disse: reine em lugar de Vasti, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e ali assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, e foram levados com Jeconias, rei de Judá, e o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então você tem aqui, amados irmãos, a história de Esther. A Esther estava ali com o seu primo, porque era órfã de pai e mãe, e a moça que caísse na graça do rei seria a próxima rainha. Por quê? Porque nós temos aqui dois exemplos de pessoas. Nós temos o exemplo da rainha Vasti, que entrou na desobediência ao rei. Queridos, naquele tempo, não se julgava a postura de um rei, não é verdade? Simplesmente se obedecia. Mas Vasti desobedece ao seu marido e ela é destituída de ser a rainha devido à sua desobediência, e o rei começa a procurar moças virgens e puras para que se tornassem a rainha, não é? Que viesse a reinar ao seu lado. E nesta história entra Mardoqueu, que pega Esther e a leva para o palácio. Veja você que Esther era uma moça judia, uma moça simples, não é? Uma moça que poderia ter se negado, poderia ter batido o pé, não querido, não aceitar, não ir para o palácio, não quero, não vou, prefiro seguir o meu caminho. Mas Esther não discutiu, até porque naquela época, amadas irmãs e amados irmãos, as mulheres não tinham tanta voz como hoje, né? Hoje a gente escolhe. Aquele tempo Esther foi escolhida, não é?
tanto escolhida pelo seu primo para ir para o palácio, para competir com as outras moças, para ser a rainha na época, não é? Tanto quanto logo depois de ser cuidada, de ser tratada, de ser zelada, porque ela foi levada para um lugar para ser preparada. Olha que coisa interessante, né? Não era de qualquer maneira. Nada é de qualquer maneira, minha amada e meu amado irmão. Nós precisamos aprender isso em nossa vida. Nós precisamos estar atentos às coisas do Senhor, estar atento às palavras de Deus. No versículo 2, aqui no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: estes criara a Hadassah, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Queridos, Ester não tinha pai nem mãe. Ela havia chegado ao tempo de Deus na sua vida. Ela estava na dependência de Deus. Ela não podia olhar para trás e se deixar levar por sentimentos de tristeza, de solidão. Ela não podia ficar aprisionada à dor. Ela precisava seguir em frente. Ester não se nega, Ester não fica presa. Ninguém, amados irmãos, a palavra de Deus ela é clara quando ela diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olhe para trás. E é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberba vocação de Deus em Cristo Jesus. Esther foi para frente. Esther era órfã, poderia ficar chorando as suas dores, os seus sofrimentos, mas não, Esther caminhou em frente, era determinada a investir no seu presente. E eu pergunto para você, minha amada, meu amado irmão, você está disposto a investir no seu presente? Ou você tem fugido de tudo aquilo que te entregam? Você sempre está questionando tudo aquilo que te mandam fazer? Você sempre está questionando tudo aquilo que alguém passa para você executar? Em Provérbios diz: tudo que fizer, tudo que for lhe dado para fazer, faça-o. Faça-o com determinação e com fé. Esther não ficou lambendo suas feridas e chorando suas mágoas, mas Esther foi determinada com seu momento presente e vai para o palácio para ser tratada. Amém? Para ser abençoada. E você sabe, eu creio que você, meu amado, minha amada irmã, que está ouvindo essa palavra, conhece a história de Esther, não é? Tem mais um ponto interessante no versículo de número 8 e 9, que diz assim: sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, para que ele guardasse estas mulheres, não é? E a moça pareceu formosa aos seus olhos. Esther, quando ela chega, ela atrai até mesmo o cuidador, até mesmo aquele que ia zelar dela. Amém, amados irmãos? Quando o brilho de Cristo está em você, você vai atrair todos que estão ao seu redor. O brilho, a essência, a presença doce do Espírito Santo de Deus. E qual foi o ponto importante de Esther? Esther, queridos, ela foi submissa a Hegai. Ela era submissa à sua liderança. Depois você pode ler a história, que não dá tempo de eu ler tudo. Você pode, até te convido a estar lendo o livro de Esther, se você nunca leu. Não é? Esther foi submissa. Tudo que aquele líder Hegai falava, passava ungüentos, não é? Para tratar a pele de Esther, alimentos especiais. Comia-se até talvez o que ela não gostasse, não é? Mas para ficar bem, para estar com a pele boa, o cabelo bom, não é? E ali 7 jovens escolhidas da casa do rei. 7, queridos, a simbologia do número de Deus. Fala de pessoas com unções específicas para preparar a noiva, sobre o comando de um líder principal. Se escolheram 7 para que fossem tratadas, arrumadas, com alimentação. E o que aconteceu com Esther? Submissão. Tudo que Hegai mandava Esther fazer, ela fazia. Esther tinha submissão à sua liderança. Você tem sido submissa? Será que você consegue mudar essa natureza dura, rígida, que não aceita ser mandado, não é? Mas entrar no plano de humildade que Deus tem para você, querida, para que você possa crescer e receber bênçãos poderosas do Senhor?
ser prudente. Esther tinha a qualidade de ser uma mulher prudente. O versículo 10 diz: Esther, porém, não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Não era para ela falar que ela era uma mulher judia, do povo judeu. Esther sabia manter a sua boquinha fechada, sabia manter a sua linguinha dentro da boca, falar menos, ouvir mais. Uma mulher cheia de sabedoria. Amém, queridos? Esther também soube esperar o tempo de Deus, queridas irmãs. Você que anda aflita, ansiosa, o verso 12 diz: e chegado a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque foram 1 ano de espera, não é? Foram 1 ano de espera, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, a espera de Esther, ali, queridos, a prudência daquela mulher e o discernimento do tempo de Deus foram levadas cada uma diante do rei. E Esther, ela teve sabedoria de aguardar, de esperar, de confiar no Senhor, não é? De confiar que o plano de Deus não falha para com aqueles que crê. Você sabia? Tudo que Deus tem para você, minha amada, meu amado irmão, é o melhor para a sua vida. Produzir frutos dignos do tempo do investimento. Vamos aqui estar encerrando no versículo de número 13, desta maneira, pois vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Hegai, não é? Aquele que era o líder, que cuidava da beleza de Esther, deu tudo o que ela precisava, não é? A adornou de uma forma linda e perfeita. Por quê, amados? Adornou a noiva. Adornou por quê? Porque ela era obediente, porque ela era passiva, ela era submissa. Amadas mulheres de Deus, precisamos aprender. Precisamos aprender a ter as qualificações da noiva que Jesus virá buscar. A noiva precisa aprender de Deus, aprender a obediência, a humildade, aprender a submissão, aprender a ser prudente, a saber esperar o tempo certo do Senhor. Há um prazo determinado para o encontro do rei com Esther e há um tempo determinado, minha amada irmã, para que você viva os grandes milagres de Deus. Por que estás abatida? Por que estás desesperada? Ansiosa, doença do século, não é? Sofrendo de ansiedade, de depressão, de angústia. Não, se liberte hoje. Se liberte buscando em Cristo, buscando em Deus, queridas. A tranquilidade, a paz verdadeira que só vem do Senhor. Que você possa, minha amada, meu amado irmão, produzir frutos dignos do tempo de investimento. Que frutos são esses? Ter um retorno para Deus de tudo aquilo que você tem aprendido, de tudo aquilo que você tem entregado para Jesus. Você verdadeiramente, de tudo aquilo que você tem buscado para Deus, você também ter um retorno. Você ter frutos para Deus. Não é só me dar, Senhor, não é só troca, não é só querer as bênçãos, mas também entregar bênçãos para Deus. E uma das maravilhosas entregas que todos nós podemos fazer para Deus, amados irmãos, é ganhar almas para Jesus. É o grande ide por todo mundo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Vá em frente. Queridos, Esther, com as suas qualificações, você depois pode continuar lendo a história. Esther se torna rainha de Susã, se torna rainha ao lado do rei Assuero. E através de Esther, da coragem, da fé, de ser cheia do Espírito Santo de Deus, Esther salva toda a nação judaica da morte. A rainha Esther foi um exemplo de vida, um exemplo de fidelidade, um exemplo de fé. Um exemplo de empreendedorismo. A coragem, logo depois você pode estudar a palavra que ela teve de chegar diante do rei Assuero sem ser chamada para salvar o povo dela, para salvar a nação. Todos os propósitos de Deus, Esther correspondeu. Amados, nós precisamos estar atentos. Qual é o propósito do Senhor para a minha vida?
Qual é o propósito de Deus para o meu coração? Eu vou aonde Deus me enviar. E aonde você for, Deus vai te honrar. Se você tiver fé, se você caminhar nos passos, não é? Caminhar na obediência, caminhar, queridos, na submissão, ser determinado, ser prudente, saber esperar o tempo de Deus, amar, amor, amados. Como o amor faz toda a diferença. Eu não posso ser simplesmente um obreiro, um líder, um pastor, ser simplesmente um diácono se eu não tenho amor no meu coração pelo meu irmão, pelo meu próximo. Como vai a sua casa? Como vai a sua família? É tempo de investir na família. Estamos aí com nossa campanha em 1º de maio, Fim das Lágrimas. Uma campanha maravilhosa que vai falar da família. Você, mulher de Deus, não pode deixar de estar na sua igreja local. Aonde você congrega, vá, procure a sua líder, participe desta campanha, aprenda a ganhar a sua família para Jesus. Tanta gente chorando em desespero, porque o marido não vai à igreja, a esposa não vai à igreja, os filhos não vão à igreja, o pai, a mãe não quer Jesus. Não, queridos, precisamos mudar esta situação, acordar para Jesus, nos fortalecer, ser uma Esther, buscar aí o exemplo de Esther em nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente servir a Deus com um coração verdadeiro. Quando a essência de Jesus estiver em você, o brilho do Senhor Jesus brilhar em você, minha amada irmã, eu tenho certeza que você vai ganhar tudo que está ao seu redor. Que você vai se tornar um evangelista, você vai sim, através da sua essência, não por força, nem por violência, nem por murmuração, nem reclamações, mas através do verdadeiro amor de Jesus habitando em seu coração, você ganhará as vidas para Jesus e assim também você assinará a sua salvação em Cristo Jesus. Se você voltar amanhã, se Jesus voltar amanhã, você está pronta? Você está pronto para a volta de Jesus? Amém? Pense e reflita sobre isso. Glória a Deus! Eu quero que você agora venha comigo, porque nós vamos ouvir um louvor e eu volto daqui a pouquinho. Na Rede Nacional Gospel, Entre Amigas.